E aí, mulher preciosa, tudo bem com você? Meu nome é Thaís e aqui é o nosso canal de meditações na Palavra de Deus. Vocês podem me ver assim novinha e pode até achar assim... Ai, gente, eu acho que eu tenho uma cara de novinha, né? Vocês acham quantos anos eu tenho? Eu tenho 23, então eu não sou tão novinha assim, né? Mas vocês podem falar assim, essa menina tá aí no YouTube, na internet, falando sobre vida com Deus. Que será de experiência que ela já tem? Gente, eu nasci no lar cristão. Minha mãe chegou na igreja, ela ainda nem estava grávida de mim, então quando ela estava grávida, ela já estava na igreja. Então, desde pequenininha, eu sempre quando perguntam, você tá na igreja desde quando? E eu sempre falo assim, né? Eu nasci na igreja. Imagina, eu posso ser nova na idade, mas na minha vida com Deus eu já passei por muita coisa. E eu digo a vocês que o maior testemunho que a gente pode ter não é de tipo assim, eu era do mundão, fazia loucuras e Deus transformou minha vida. Esse é um testemunho forte, é um testemunho que glorifica o nome de Deus, que Deus resgatou ali a pessoa. Sim, é. Mas o maior de todos é você permanecer. Porque durante a nossa vida cristã, vai vir lutas, vai vir dificuldades, vai vir frieza espiritual. E você se manter ali firme no seu caminho, na sua vida com Deus, é um testemunho. Então, eu tenho 23 anos, decidi criar esse canal no YouTube para estar compartilhando as minhas experiências e meditações na Palavra de Deus junto com vocês. E se vocês quiserem também comentar aqui, né, fazer um comentário contando um pouquinho também da sua vida com Deus, das meditações, se você estava meditando sobre o que a gente vai falar aqui hoje, pode ficar à vontade, tá bom, meninas? Que nosso público é mais para meninas, né, de Thaís para mulheres. Mas se você não é uma menina e tá por aqui, pode ficar por aí, gente, porque a palavra de Deus é para todos, né? Vamos ao que interessa, que é o título do vídeo, que tá escrito o quê? Deixa eu ler aqui, porque eu anotei aqui o título do vídeo. Como ter a vida transformada a partir da palavra de Deus. Com todo ser humano acontece isso. Você tem o antes e depois da sua vida. Você sendo um cristão de berço, ou você que conheceu Jesus já depois de adolescente, adulto, ali a partir do momento que você decide ter essa vida com Deus, você vai ter um antes e um depois. É necessário que tenha, senão talvez você não tenha um verdadeiro encontro com Ele, né? Mas o nosso vídeo, o tema do vídeo é o quê? Como ter a vida transformada a partir da palavra de Deus. Eu tinha escolhido outro tema de vídeo, mas quando eu fui fazer minha oração pra gente poder fazer aqui o vídeo, o Espírito Santo me deu essa outra direção. Ele falou assim, não é isso que eu quero. Ai, meu Deus. Quando eu tenho uma ideia, assim, eu coloco lá nas minhas notas ideias de vídeo. E aí ele me deu essa ideia de vídeo, né, de ter a vida transformada a partir da palavra dele. Pelo que eu estava lendo hoje mais cedo de manhã, porque eu estava lendo lá em Joel, abram sua Bíblia, em Joel capítulo 2, que eu li, né? Não dá de ler o capítulo inteiro, porque a história é um pouco grande, é um capítulo um pouco extenso, mas eu vou resumir aqui pra vocês e convido vocês a lerem nas suas casas e depois meditarem, né? Pra tirar uma reflexão também pra vida de vocês. Eu vou falar aqui pra vocês, a partir desse texto, 3 passos de como... Eita, eu tô bem riscada aqui, né? 3 passos de como você ter a sua vida transformada a partir da palavra de Deus. Mas primeiro eu quero compartilhar com vocês o que estava escrito em Joel. Joel é um livro escrito pelo profeta Joel, né? Que ele foi um profeta que foi levantado por Deus para quê? Para despertar o povo das condições que eles estavam naquele momento. Em que condição eles se encontravam? No primeiro capítulo, Joel é um livro bem pequenininho, só tem 3 capítulos. No primeiro capítulo vai falar a situação que eles se encontravam, que eles estavam se encontrando em seca, em fome, perseguição pelo outro povo, né? Pelos povos adversários. Então, eles estavam sendo, digamos que, castigados. Mas eram castigados por Deus? Não. Eram castigados pelas próprias escolhas deles.
Então, eles se encontravam nesse momento. E eu vou ler só aqui a primeira parte do capítulo 1 para vocês entenderem a condição deles. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Ou seja, era praga por cima de praga. Vinha uma praga, comia uma parte. Ficou uma parte, vinha outra praga, comia até ficar sem nada. Então, eles estavam passando assim uma miséria mesmo. E aí, o profeta Joel foi levantado e depois de demonstrar como estava a situação dele, no capítulo 2, ele vai falar aqui a solução. E ele vai falar assim, tocai a trombeta em Sião, ou seja, ele quer despertar o povo. E aqui essa parte que chama bastante atenção aqui, ó. Deus diz assim, né, através da boca do profeta Joel, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Porque naquela época eles tinham o costume de, quando eles iam se humilhar para Deus, humilhar assim para alguém, eles rasgavam as vestes dele. Mas ele tá falando aqui que não somente seguia aquela tradição de rasgar as roupas, mas ele não queria que fosse algo do lado de fora, mas do lado de dentro, rasgar o vosso coração. E aí fala assim, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Enfim, aqui ele está convidando o povo a se arrepender e se converter a Deus. Ou seja, digamos que conhecer de fato a Deus, porque eles eram a nação de Israel, a nação que era a nação escolhida por Deus. Porém, muitos aqui, o povo dessa nação não estava nos caminhos de Deus, estava desviado. Por isso que aconteceu tudo que aconteceu, porque eles viraram as costas para Deus. E aí, aqui fala do que vai acontecer depois de eles fizerem isso, né? Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo, eis que envio trigo, envio azeite, e sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, que era o exército inimigo, né? E lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar ocidental e a sua retaguarda para o mar oriental. Ou seja, Deus ia mandar eles para bem longe. E aqui fala assim, ó, e subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Ou seja, eles iam morrer. E aí Deus fala assim, ó, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Ou seja, Deus iria dar grande livramento, né? Não tem mais animais do campo, porque o pasto do deserto reverdecerão. Ou seja, o pasto já estava deserto, mas ele está prometendo o quê? Que ia reverdecer, ou seja, ia ter de novo aquele pasto, né? Porque o arvoredo dará o seu fruto e a vide e a figueira darão a sua força. Ou seja, Deus está falando aqui que ele ia restituir tudo aquilo que foi perdido. E aí, lendo isso, ainda que eu ia pular aqui a melhor parte, que fala aqui sobre a descida do Espírito, né? E fala assim, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito. Enfim, gente, essa aqui é a maior de todas as promessas para fechar com chave de ouro, né? E aí, lendo isso hoje, eu falei assim, meu Deus, é verdade. Porque, assim, muitas das vezes a gente vai vivendo nossa vida, pode ser que a gente não tá igual ao povo aqui tava, né? Na pior, no fundo do poço. Às vezes a gente tá vivendo uma vida ali que tá, digamos assim, dando de aguentar, dando de suportar. A gente tá vivendo normalmente, a gente, tem o meu trabalho aqui, quem estuda tem minha escola, minha faculdade, vou vivendo aqui dia por dia, e a gente se acostuma a ter aquela, assim, não julgando, mas até naquela vidinha, sabe? Aquela vidinha, até mesmo no automático, eu vou pra igreja, volto, vive essa vida que não tem uma diferença, sabe? E aí, a gente vai vivendo, digamos que no piloto automático, deixa a vida me levar, vivendo o dia de cada dia. A Bíblia é contra isso? Não, ela não é contra isso. Mas as nossas decisões de hoje são o quê? As sementes do que a gente vai colher
amanhã, que a gente vai colher no futuro. Então, o povo foi vivendo, nem tinha vida com Deus, nem nada. E aí, até chegar no momento que eles se encontraram onde? No fundo do poço, ver os problemas, ver as situações. E aí eles se lembraram de Deus, graças a Deus que eles se lembraram de Deus. E Deus levantou o profeta Joel para despertar eles. Então, tipo assim, gente, o que eu quero compartilhar com vocês é que se você se encontra, primeiro quero falar com você, se você se encontra, ai, Thaís, tô no fundo do poço, muito problema, às vezes meu problema não é aqui em questão do lado de fora, é questão do lado de dentro, ansiedade, depressão, desânimo de viver, só tem um caminho. Aqui, ó, o caminho tá escrito bem aqui, ó. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choros e com prantos. Rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Ou seja, Deus está chamando. Venha, venha, se converta a mim. Agora, você, pode ser o seu caso, de você, tipo assim, ah não, Thaís, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tô vivendo aqui dia após dia. Mas você não tá ali, sabe, se aprofundando na sua vida com Deus, o que vai acontecer? Pode chegar o dia mal pra você. E quando chegar o dia mal pra você, o que você vai fazer se você não tem ali profundidade no seu relacionamento com Deus? Você vai se desanimar totalmente. Ai, se acontecer um problema, perdi meu chão, perdi minhas esperanças e vou chorar, vou ficar mal aqui, vou ficar caído. Então, não espere o dia mal chegar para você se voltar para você, como diz aqui, ó. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Será que você tá tendo uma vida com Deus ali de todo o seu coração? Será que você tem feito os jejuns? Você tem chorado ali na presença de Deus? Você tem rasgado o seu coração diante de Deus? Ou você tá vivendo dia por dia? Ah, eu vou na igreja, ouço a palavra, depois volto pra minha casa, tudo em paz, tudo de boa. Pode chegar o dia mal pra você também. Então, se você tá vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo e assistiu até aqui, quer dizer que você tá procurando mais da palavra de Deus. Você quer ouvir, você quer ter sua vida transformada, como tá aí no título do vídeo, né? Como ter a vida transformada a partir da palavra de Deus. Tá, chegou até esse ponto do vídeo e tu ainda não falou no início que era 3 passos, mas até agora não falou nada. Mas eu queria compartilhar com vocês essa palavra de Joel, para vocês entenderem que você pode estar se encontrando nesses 2 casos. Ou igual o povo de Israel, que estava ali na pior, ou você pode ainda não estar na pior, mas você não tá de todo o coração entregue a Deus. Seja você esteja nesse caso 1 ou nesse caso 2. Vamos lá, quais são os 3 passos para você ter a vida transformada através da palavra de Deus? Primeiro é entender a sua situação. Como eu falei, né? Você pode estar em uma ou em outra situação. Então, você viu, Thaís, eu tô na pior. Esse é o meu estado. Ok. Thaís, na verdade, não, mas eu não tenho me aprofundado no meu relacionamento com Deus. Tá, essa é a sua situação. Entenda a situação que você tá no momento. Entendeu? Agora, a partir disso, você vai tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão do quê? Eu quero ter a minha vida transformada através da palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficaz, mais cortante e penetrante do que espada de 2 gumes. Isso aqui é um versículo, tá, gente? Você quer ter, você decide isso? Não, eu decido, Thaís. Então, se você decide hoje ter sua vida transformada, você vai falar assim, meu Deus, eu assisti o vídeo daquela menina e eu decido. Você vai começar o quê? Segundo passo é decidir. Primeiro passo, entender essa situação. Segundo passo, decida. E terceiro passo é praticar. Praticar como assim, Thaís? Praticar tudo que tá escrito aqui. Gente, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra do Senhor Jesus. Tudo que tá escrito aqui, cada pessoa que escreveu o livro de Gênesis e Apocalipse foi inspirada por Deus. Então, o que tá escrito aqui que é pecado, é aquilo que a gente deve se afastar. Porque Deus fala que a gente tem que se afastar até da aparência do mal, quanto mais do próprio pecado, né? Então, a gente tem que se afastar. Da mesma forma que tudo o que tá escrito aqui pra gente fazer, a gente tem que fazer, mesmo que a gente não queira. O que tá falando aqui pra gente fazer? Ah, amai os vossos inimigos. Ai, Thaís, é difícil. Tu não sabe quem é o meu inimigo. Realmente, eu não sei não. Mas tá escrito aqui que é pra fazer perdoar. Então, tem que perdoar.
Então, é você decidir praticar, ou melhor, você já decidiu, né? Agora você vai praticar tudo que tá escrito. E como é que eu vou praticar tudo que tá escrito aqui? É lendo, né, minha filha? Você tem que ler pra poder saber o que tá escrito aqui. Então, você vai ler, meditar. E Thaís, como é que é meditar? É o ler, pronto, isso daqui eu vou fazer, isso daqui eu não vou fazer. Não, é você ler e falar assim, Senhor, fala comigo através dessa palavra. O que eu preciso mudar em mim? Porque você quer ter a sua vida transformada através da palavra de Deus, você tem que não somente ler por ler, mas ler, meditar e entender. Por isso que a gente deve primeiramente ler para poder entender e depois praticar, entendeu? Então, é isso, gente. E pode ter a plena certeza que a partir do momento que você praticar esses 3 passos e você começar a praticar mesmo a palavra de Deus, você vai ver a sua vida sendo transformada de uma forma. Se você é aquela pessoa que eu disse anteriormente, que está se encontrando no fundo do poço, não vê saída para os seus problemas, seja eles externo ou interno dentro de você, você vai ver que Deus vai abrir a sua visão e vai te dar uma solução. Ele vai abrir a porta e vai falar assim, vá por aqui, minha filha. Quanto mais você lê, mais sensível você vai estar à voz de Deus. Ele vai falar com você tão audível que você não vai ter nem dúvidas que é ele que tá falando contigo. Ou se você é aquela pessoa que fala, não, tá tudo bem, tudo tranquilo, mas eu reconheço que eu não tô vivendo uma vida em profundidade no meu relacionamento com Deus. Então, você fazendo isso, você vai ver como você vai crescer espiritualmente. E sabe aquelas tentações, aqueles erros, eles vão ser tão pequenos diante da sua vida com Deus, que você vai crescer espiritualmente e vai ficar cada vez mais distante do pecado, do erro, e mais pertinho de Deus. E não tem melhor coisa do que a gente estar pertinho, em comunhão com o nosso Pai, com o Espírito Santo, né? E até mesmo, como tá escrito lá em Joel, que é lindo agora, né? Que ele vai derramar o Espírito dele sobre você. Aqui fala sobre toda a carne é todas as pessoas. Não importa quem você é, o que você fez no passado, o que importa é que quando você começa a praticar o que está escrito aqui, realmente a sua vida é transformada. E transformada para melhor. Porque eu posso dizer que a partir do momento que eu decidi ter minha vida transformada através dessa palavra, ela realmente foi transformada em uma vida de vazio, não tive problemas, como eu posso falar assim, envolvidas, relacionados com o mundo em si, mas era mais aqui dentro, de certos complexos, de medo do futuro, mas Jesus transformou a minha vida e hoje eu sou completa com Ele, por Ele. Ele me apresentou pessoas maravilhosas para estar ao meu lado e hoje eu sou uma garota cheia de esperança, uma jovem, né? Cheia de esperança. Claro que a gente sabe que a volta de Jesus vai ter muitas aflições, mas quem for salvo vai ser arrebatado primeiro, não vai ver as dores. Então, por isso é importante a salvação. Assim como eu tive minha vida transformada, eu também desejo e convido a você a ter sua vida transformada através da palavra dele também, sabe? E qualquer coisa, outro dia, outro vídeo, eu conto meu testemunho pra vocês, que é um testemunho de uma menina que nasceu na igreja, mas não conhecia de fato o Senhor Jesus. Mas isso é história para outro vídeo. Agora é você decidir se você também vai querer ter sua vida transformada através da palavra dele. E se eu fosse você, eu decidia logo a fazer isso. Beijo no coração de todas e até o próximo vídeo.